Você precisa ser homem. Ninguém vai vir te salvar. E eu não estou dizendo isso para te assustar. Estou dizendo porque, em algum momento da sua vida, você vai perceber uma coisa que talvez ninguém tenha coragem de te contar. Vai chegar um momento em que você terá que assumir o controle da própria vida. Não importa quantas desculpas você tenha. Não importa quem te decepcionou. Não importa quantas vezes você tenha caído. Em algum momento, a responsabilidade vai ser sua. E talvez seja isso que significa começar a ser homem. Não é ter barba. Não é ter músculos. Não é ter dinheiro. Não é ter várias mulheres. Não é falar grosso. E definitivamente não é fingir que nada te machuca. Tudo isso é aparência. Ser homem é uma coisa muito mais silenciosa. É aquilo que acontece quando ninguém está olhando. É quando você está sozinho no quarto, sabe que está fazendo algo errado, e mesmo assim, decide parar. É quando ninguém descobriria se você mentisse, mas você escolhe dizer a verdade. É quando você poderia colocar a culpa em outra pessoa, mas olha para si mesmo e pergunta: qual foi a minha responsabilidade nisso? Porque enquanto você for incapaz de assumir os próprios erros, você nunca será realmente livre. Você sempre vai depender de uma desculpa. Eu fiz isso porque me fizeram aquilo. Eu sou assim porque aconteceu comigo. Eu não consigo porque ninguém me ajudou. Talvez algumas dessas coisas sejam verdade. Talvez você realmente tenha sido machucado. Talvez tenham sido injustos com você. Talvez você tenha recebido menos oportunidades do que outras pessoas. Mas existe uma diferença enorme entre entender por que você se tornou quem é e usar isso como desculpa para nunca mudar. O seu passado explica muita coisa, mas ele não precisa comandar o resto da sua vida. E eu sei que isso é difícil. Porque ser homem também é aprender a carregar certas dores sem permitir que elas transformem você em alguém cruel. Você vai ser decepcionado, vai ser rejeitado, vai perder pessoas, vai amar alguém que talvez não fique, vai fracassar em coisas que realmente importavam para você. E haverá dias em que você vai querer simplesmente desaparecer de tudo. Mas é justamente nesses dias que você precisa aprender uma das coisas mais difíceis da vida. Sentir dor não te dá permissão para ferir os outros. Você pode estar com raiva sem ser agressivo, pode estar triste sem descontar em alguém, pode estar frustrado sem humilhar ninguém, pode ter sido ferido sem decidir se tornar a pessoa que te feriu. Isso é força, porque qualquer pessoa consegue agir de acordo com o impulso. Difícil é sentir algo muito forte, e ainda escolher quem você quer ser. E talvez exista uma mentira que tenha destruído muitos homens. A ideia de que homem não pode chorar. Pode. Homem chora. Homem sente medo, homem fica confuso, homem precisa de abraço, homem precisa conversar, homem pode dizer: eu não estou bem. O problema não é sentir, o problema é transformar o sentimento em uma desculpa para destruir a própria vida ou a vida de alguém. Você não precisa esconder sua humanidade para provar sua masculinidade. Na verdade, talvez uma das maiores provas de maturidade seja justamente ter coragem de admitir que você é humano. Mas existe uma responsabilidade que ninguém pode assumir por você: o seu futuro. Ninguém vai estudar por você. Ninguém vai construir sua disciplina por você. Ninguém vai tomar as decisões difíceis no seu lugar. Se você quer alguma coisa da vida, em algum momento vai precisar levantar da cama e trabalhar por ela, mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo quando ninguém estiver aplaudindo. Porque a vida adulta tem uma característica cruel. Muitas das coisas mais importantes que você precisa fazer não vão ser prazerosas. Você vai precisar fazer coisas que não quer, vai precisar dizer não, vai precisar economizar quando queria gastar, vai precisar estudar quando queria descansar, vai precisar abandonar hábitos que te destroem, vai precisar aceitar que algumas pessoas não podem continuar fazendo parte da sua vida, e ninguém vai bater na sua porta para te entregar disciplina. Você precisa construí-la, não porque você precisa ser perfeito, mas porque alguém, um dia, pode depender de você. Talvez seja um filho, talvez seja sua esposa, talvez seja sua mãe, talvez seja alguém que você ainda nem conheceu. E quando esse dia chegar, você vai perceber que ser homem nunca foi sobre você ser o mais forte da sala. Era sobre ser alguém em quem outra pessoa pudesse descansar sem medo. Alguém que cumpre a própria palavra. Alguém que não abandona uma responsabilidade simplesmente porque ficou difícil. Alguém que sabe proteger sem controlar. Que sabe amar sem possuir. Que sabe liderar sem humilhar. Que sabe pedir perdão sem achar que isso diminui. E que sabe ir embora quando permanecer significaria destruir a si mesmo ou outra pessoa. Isso é maturidade. E talvez você tenha crescido ouvindo que precisava ser um homem, mas quase ninguém explicou o que isso significava. Então deixe eu te dizer, não tente ser um homem que impressiona os outros. Tente ser um homem que você respeitaria. O tipo de homem que, quando estiver sozinho,
Não tenha vergonha da própria consciência. O tipo de homem que consegue olhar para o próprio passado e dizer: eu não fui perfeito, eu errei, eu me perdi algumas vezes, mas se eu continuei tentando me tornar melhor, por que você vai errar, vai falhar, vai tomar decisões ruins, vai confiar em pessoas erradas, vai perder tempo, e talvez você descubra, daqui a alguns anos, que a pessoa que você é hoje não é a pessoa que gostaria de ter sido. Mas se isso não precisa ser o fim, pode ser o começo. Você ainda pode mudar, pode pedir desculpas, pode reconstruir, pode começar de novo, pode abandonar aquilo que está te destruindo, pode escolher uma vida diferente. E talvez seja isso que realmente significa ser homem. Não ter todas as respostas, mas ter coragem suficiente para continuar procurando. Não ser invencível, mas levantar depois de ser derrubado. Não nunca ter medo, mas não permitir que o medo escolha tudo por você. Não ser perfeito, mas ser responsável pelo homem que está se tornando. Então, se alguém disser que você precisa ser homem, não pense em músculos, não pense em dinheiro, não pense em poder, pense em caráter, pense em responsabilidade, pense em autocontrole, pense em coragem, pense nas pessoas que um dia vão confiar em você, e pense no homem que você quer encontrar quando olhar para si mesmo daqui a 10 anos. Porque ninguém vai construir esse homem por você. Essa parte é sua, e talvez você ainda não seja esse homem. Tudo bem, mas comece hoje, não amanhã. Hoje, faça aquilo que você sabe que precisa fazer. Admita aquilo que você sabe que fez de errado. Pare aquilo que você sabe que está te destruindo. Cuide de quem você ama. Cumpra a sua palavra. E quando ninguém estiver olhando, faça o certo mesmo assim. Porque é ali, no silêncio, quando não existe plateia, que você começa a descobrir quem realmente é. Você não precisa provar que é homem. Você precisa se tornar um homem que não precise provar nada.